Olá pessoal, Guilherme aqui falando. Tô gravando esse vídeo até antecipadamente. Eu tava conversando com a Gabriela aqui e eu achei por bem já subir esse vídeo com 5 dicas para quem pretende viajar pro exterior, principalmente, independentemente do tempo que for ficar, com bebês abaixo de 1 ano. Então, essas 5 dicas foi o que mais fez sentido para nós aqui e aí eu quero compartilhar isso com vocês, tá ok? Ela foi trocar a fralda do neném, então eu aproveitei para gravar esse vídeo. Espero que o áudio esteja ok. Estou aqui no aeroporto esperando o voo de volta para casa e depois vou subir também os vídeos com o restante da nossa viagem. Para quem está acompanhando aí no canal, vai ficar aí depois os vídeos. Bom, a primeira dica para nós, no caso, a gente já viajou com pouca bagagem, isso é importante também, mas aí não é dica, né? Vai de cada um. Mas a primeira dica é você, principalmente se você não for ficar especificamente numa cidade só, então se você for fazer conexões entre cidades, ou até mesmo na Europa é comum e é fácil você transitar entre um país e outro, então vai para França, Suíça, Alemanha, enfim, é você chegar muito cedo nas estações. Por quê? Diferentemente de aeroporto, ônibus, enfim, que você tem às vezes bagageiro para colocar as coisas, nos trens o espaço para bagagem ele é muito pequeno. Então imagina você que vai ficar, isso aí estou relatando da nossa situação, 20 dias num país. Nós trouxemos 2 malas grandes e só, né? E aí o carrinho do bebê e uma mochila. Mesmo 2 malas grandes ocupa muito espaço dentro do trem. E os trens aqui, independentemente se você for para trocar de país ou só para rodar dentro do país, nas cidades, independentemente de qual for, eles têm espaço reduzido de bagagem. Então, se você demora para chegar, demora para entrar dentro do vagão, você corre o risco de não ter, às vezes até onde não sentar, tá? Isso aconteceu conosco, como também não tem lugar para deixar a bagagem no vagão. Então, assim, tem vagão que vai superlotado no início, depois entra mais gente, enfim. A importância de você chegar cedo na estação. Então, sempre que você for e tiver conexão, chegue cedo. Essa é a primeira dica. Tipo, não atrase em hipótese alguma. Isso facilitou muito a nossa vida aqui. Chegar cedo dos horários das nossas transições entre as cidades que estávamos e nos ajudou. Ainda assim, teve um trem que foi conexão e essa conexão ela já veio extremamente cheia. A nossa bagagem ela teve que ir rodando assim no meio, tipo, nós tivemos que tombar ela no meio da passagem. O pessoal, já é meio comum isso daqui, né? O pessoal pula a bagagem e anda pelos vagões, enfim, é bem diferente e deu um pouquinho mais de trabalho para nós. Mas então você imagina se você de repente vem e é daquelas pessoas que trazem muita bagagem, aí necessariamente é importante chegar cedo. O pessoal que chega muito em cima da hora geralmente não pega espaço para guardar a bagagem. Bom, essa foi a primeira dica. A segunda dica que para nós funcionou muito bem, também entra nesse esquema se você for visitar várias cidades, é procurar hotéis ou apart hotel. Aí no caso do apart hotel, só faço um parênteses pela vantagem de você estando com um bebê pequeno, você tem essa vantagem de poder passar em mercado, comprar coisa e poder cozinhar, usar a cozinha do seu quarto. Acho que isso aí daí é fundamental, ajudou muito nós, mas principalmente essa questão de você pegar um hotel, um apart hotel próximo das estações onde você vai fazer as conexões. Os nossos hotéis foram sempre próximos, então a gente não precisou pegar Uber, táxi nem nada, nós temos praticamente tudo a pé. E só utilizamos transporte público dentro da cidade nas grandes, que foi o caso de Lyon e Paris. As outras que foram pequenininhas dava para você fazer tudo a pé, mas principalmente porque a gente estava na frente ou muito próximo ali, 2, 3 quarteirões da estação. Então a gente acordava cedo, conseguia utilizar o hotel bem antes do horário de check-out dele e ainda assim sem se atrasar para as conexões. Então sempre procure hotéis próximo das estações, tá? Que vocês forem. Essa é a segunda dica. A terceira dica que eu anotei aqui: banho.
banho do nenê. Não é todo hotel, e aí nós, para questão de até economizar, a gente sempre reservou os hotéis aqui sendo para 2 pessoas, não colocava o bebê. Por quê? Porque se você, dependendo do aplicativo que você usa para reservar alguma coisa, tipo, coloca o bebê, eles cobram uma taxa extra. E às vezes você vai reservar diretamente no hotel ou pelo site do hotel, eles não cobram essa taxa extra, dependendo da idade do bebê. Então, como eu usei um aplicativo para reservar os hotéis, então todos eles eu fiz sem bebê, então só 2 adultos. Então, na maioria deles, eles oferecem no máximo um berço e, e não oferecem, tipo assim, não tem banheira nem nada, e a gente também não viajou, mesmo com banheiro portátil, que você desmonta, enfim, a gente não levou. E então, assim, banho no colo. É fundamental, se você pretende viajar e não quer ter estresse na hora do banho, que você aprenda a dar banho no colo do bebê. O Antônio, eu comecei a dar banho nele já pensando nessas viagens, quando ele tinha já 15 dias de vida. Então a gente, nos primeiros dias que ele estava em casa, ele tomou na banheira, mas logo com 15, 20 dias assim, eu já comecei a dar no colo e aí não parei mais. A gente nesse meio tempo deu alguns banhos na banheira, né? Às vezes por comodidade também, mas 90% das vezes foi no colo. Então você vai pegando habilidade, não deixa para fazer isso na última hora ou deixar só na viagem. Na viagem eu dou banho no colo. Não é simples, tá? Tem alguns macetes, posso até gravar um vídeo depois ensinando e falando como foi feito conosco, mas banho no colo. Então isso é fundamental porque agiliza muito o serviço dentro dos hotéis, que às vezes você vai principalmente para a Europa, que são quartos pequenos, banheiros pequenos, você já tendo prática de dar banho no colo é fundamental, isso agiliza muito a viagem. Então isso também é a terceira dica muito importante. Quarta dica, parece até besteira, mas é a capa de chuva, que geralmente, acredito que todos os carrinhos tenham, né? Se não tem, vale a pena comprar para levar. Não aconselho guarda-chuva. Cansei de ver gente andando aqui em dias que estavam chuvisqueiro, alguma coisa do tipo, com guarda-chuva em cima do carrinho, e aí pegava só metade da criança, não pegava outra metade, molhava, enfim, não vale a pena. Já a capa, que é própria pro carrinho, ela, além dela proteger da chuva, ela protege do vento. Então, os dias que estavam ventando muito com o Antônio, e principalmente porque a gente vem de uma região muito quente, a capa foi fundamental. Ela bloqueia o vento e aí qualquer orvalho à noite ou até chuvisco, alguma coisa do tipo, protegia. E ele ficou protegido. E a gente não perdeu nenhum passeio. A gente gosta de andar muito, andou muito a pé. A gente colocava a capa de chuva e boa e, sabe, funcionou muito bem. E aí por que você fala assim, pô, Guilherme, mas isso é meio que parece até... Talvez nem seja uma dica. Para nós foi uma dica porque a gente pensou, cogitou em não levar. Falou assim, nós olhamos o tempo estava praticamente em quase todo o período tempo bom. E a gente falou, acho que nem vai usar, não precisa, porque tipo, se estiver chovendo a gente não vai sair, e alguma coisa do tipo. Graças a Deus que nós trouxemos. Paris mesmo, que nós ficamos agora no nosso último estado aqui, de 4 dias, praticamente choveu quase todo dia, em chuvas espaçadas, mas choveu um pouco, então tipo, foi fundamental isso em outros lugares também. Então, quarta dica aí, muito importante, vocês vão trazer o carrinho da criança, do bebê, tragam uma capa pro carrinho, ok, pessoal? E aí, a quinta dica, e não menos importante, é os remédios. E aí eu falo para você porque falo assim, tudo bem, todo mundo leva remédios, certo? Mas geralmente às vezes você separa os remédios, a gente costuma separar, acredito que a maioria faça isso. Você não vai assim, vou sair para viagem, vai lá e compra todos os remédios novinhos para levar só para viagem. Geralmente você leva o que você tem em casa, correto? Eu acho que para adulto, ok, mas para criança, um conselho que eu dou: não traga remédio usado, principalmente se ele estiver do meio para o final. Porque corre o risco de você precisar usar, e aí aqui você... mas não tem farmácia? Tem, mas aí aqui muda às vezes a posologia do remédio, nome, aí se você não fala a língua deles muito fácil, então é mais difícil de você se comunicar. Então assim, é uma dica até simples, básica, mas muito importante. Tragam os remédios cheios, completos, do Denê. Então os principais, né? Então você vai passar na pediatra, a pediatra vai te orientar, você vai lá, compra
eles na medida de que de repente você possa utilizar mais de 1, 2, 3 vezes aquele remédio. Então não traga ele da metade para menos, entendeu? Sempre da metade para mais ou cheio, zeradinho. Ok, pessoal? Essa é a quinta dica. E aí, para quem está assistindo o vídeo até agora, videozinho meio longo, eu vou dar uma dica final que eu ainda vejo muita gente questionar isso. Eu compro sempre o chip internacional desde faz uns 4 anos mais ou menos que quando eu viajo para o exterior, eu compro o chip internacional. Ele é muito importante, principalmente se você tiver com bebê, porque você tem acesso à internet em qualquer lugar. Então, assim, você precisou de uma farmácia, você precisou de um supermercado, você não precisa ficar refém de uma internet do hotel, de uma internet de um aeroporto, de uma internet de uma estação de trem, alguma coisa do tipo. Ou de alguma loja, enfim. Você tem acesso. E aí, estando com o bebê, isso também é fundamental. É importante que você tenha porque te ajuda muito, muito. Eu uso o chip sempre por causa do meu trabalho, porque eu trabalho com internet e tudo mais, então eu dependo de estar online praticamente, né? Vamos por 24 horas por dia. Então eu sempre trago. Então é muito importante, se você nunca viajou com um chip internacional, vale a pena, não precisa ter o de ligação, os chips, tem várias empresas que fazem, posso também gravar um vídeo sobre, e aí você traz ele só para dados, né? Existe o de dados e o de ligação, não há necessidade de ligação, você pode comprar o de dados que é um pouquinho mais em conta e vale a pena a economia, porque aí você hoje tem chamada WhatsApp, enfim, né? E o importante é conectar. E aí você compra, ele funciona em qualquer lugar, super bem e vale muito a pena. Tá com bebê, você precisou de alguma coisa, você tem acesso rápido ali, o Google hoje é uma mão na roda para quem viaja, tá ok, pessoal? Então essa seria uma dica bônus aí. Então essas são as minhas 5 dicas, espero que ajudem na decisão aí de vocês para quem estiver viajando, né, ou pensando em viajar com um bebê abaixo de 1 ano. E fiquem ligados aí no canal, porque vou gravar mais vídeos para contar um pouquinho mais sobre a nossa viagem. Um abraço.